Olá pessoal, nós vamos começar agora um novo conteúdo de geometria analítica, tá? Vai ser a primeira aula, o primeiro vídeo desse conteúdo. Já vamos iniciar o terceiro bimestre, tudo bem? Então, professor Cláudio, 111. Plano cartesiano. Ele foi idealizado por René Descartes, né? O mesmo lá da filosofia e da física. Então, além de matemático, né? O francês René Descartes, ele é filósofo e físico, tá bom? Muitos especialistas afirmam que, a partir de Descartes, inaugurou-se o racionalismo na Idade Moderna. Então, vocês é bem provável que já tenham visto alguma coisa sobre ele em filosofia. Eu não vou entrar no mérito da filosofia, mas a questão que importa aqui para a gente é a matemática, tudo bem? Então, plano cartesiano, em homenagem a ele, o sobrenome Descartes, né? Então vai ser plano cartesiano. É o nosso próximo conteúdo que a gente vai começar agora, tudo bem? Então, plano cartesiano são duas retas, como a gente está vendo aqui, né? Elas se encontram no ponto que a gente vai chamar, daqui a pouco a gente vai ver melhor. A reta horizontal, ou eixo X, a gente pode chamar também de eixo das abscissas, e a reta vertical, que é o eixo Y, ou eixo das ordenadas. Tudo bem? Esse ponto de encontro dessas duas retas, né, a gente vai chamar de origem. Então, toda vez de agora para frente que eu falar para vocês, origem do plano cartesiano, eu estou falando desse ponto vermelhinho que apareceu aí, ó, que é o ponto 0 e 0. Geralmente ele é chamado de ponto O, mas o nome não tem problema não, pode ser chamado de A, B, C, tá? Então é um ponto que o X é 0 e o Y também é 0. Essa região toda ela é dividida em 4 regiões, tá? A nossa tela, que é a tela da imagem, é dividida em 4 regiões. Cada região é chamada de quadrante. Então aqui, ó, o primeiro quadrante é essa aqui, o segundo quadrante é essa região, aqui vai ser chamado de terceiro quadrante e aqui de quarto quadrante. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, localize um ponto que esteja sobre o primeiro quadrante, eu quero um ponto que esteja sobre essa região, a primeira região aqui. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante e assim por diante, tá bom? Vamos localizar alguns pontos agora no plano cartesiano, então, só como exemplo. Então, tem aqui o plano cartesiano, né, o eixo X, ou eixo das abscissas, e o eixo Y, ou eixo das ordenadas. Tudo bem? De forma geral, a gente vai chamar de um ponto P. Sempre quem vem primeiro é o X e quem vem depois é o Y, nessa ordem. Então, por exemplo, um ponto A, 5 e 7, 5,7. O X tem que ser o 5, que é o primeiro, e o Y depois é o 7. Sempre assim. O X, a gente vai olhar sempre na direção horizontal. Então, por exemplo, aqui, se ele for positivo, eu vou andar para a direita, e se ele for negativo, eu vou andar para a esquerda. E o Y é na vertical. Se ele for positivo, eu vou subir, e se ele for negativo, eu vou descer. Pode acontecer também de ser em zero, né? Então, se o x for zero, o ponto está sobre o eixo y, ou o eixo das ordenadas. Então, é o contrário. Perceba, x igual a zero, o ponto está em cima do eixo y. E o contrário, esse eixo vermelho, tá bom? Ou, se o y for igual a zero, o ponto está em cima do eixo x, ou o eixo das abscissas, que é esse eixo azul, tá bom? Então, perceba, é o contrário. X igual a zero, o ponto está em cima do eixo y, ou eixo das ordenadas. E y igual a zero, o ponto está em cima do eixo x, ou eixo das abscissas. E se ambos forem iguais a zero, x igual a zero e y igual a zero naquele ponto, aí a gente vai ter origem, tá? Esse pontinho que eu marquei agora de amarelo. Então, encontro das duas retas aí, ó, a reta azul com a reta vermelha, né, o eixo x com o eixo y, eu tenho a famosa origem, ou ponto 0 e 0, tá bom? Aqui nós temos alguns pontos para a gente exemplificar. Olha o ponto A. Então, eu coloquei 3 e 4. Sempre a gente vai começar na origem, tá? Localiza para mim a origem aí, ó. É o ponto 0 e 0. É o ponto de encontro das duas retas horizontais, x e y, certo? Eu vou andar. Perceba que, como o A é 3 e 4, então o 3 é positivo e o 4 é positivo, então o que eu tenho que fazer? Eu vou andar 3 para a direita, perceba a setinha vermelha que apareceu aí, ó, 3 para a direita, e vou subir 4. Por que eu vou subir? Porque o y, que é 4, é positivo. Aí eu vou marcar o ponto 3 e 4, que é o ponto A que eu chamei. Outro exemplo, o ponto B, menos 2 e 3.
Aí perceba que agora o x é menos e o y é mais. Então eu vou para a esquerda e vou subir. Então aí olha o esqueminha que a gente fez aí, né? O x é menos, né? Menos 2, foi para a esquerda. Perceba que a setinha agora horizontal está para a esquerda. E a setinha vertical foi para cima, porque o y é positivo. Aí eu não vou fazer mais assim, mas é só para você entender. Ó. O ponto C, ele foi para a esquerda e desceu. Então ele é menos e menos. Ó, repara lá que ele é da forma menos e menos. Então, um ponto que é menos e menos, ele pertence ao terceiro quadrante, porque ele foi para a esquerda e desceu. E o ponto D, ele foi para a direita e desceu. Então ele é da forma mais e menos. Só para exemplificar aqui, então, o ponto A ele pertence ao primeiro quadrante, porque ele é da forma mais e mais. O ponto B pertence ao segundo quadrante, que ele é da forma menos e mais. O ponto C ele pertence ao terceiro quadrante, porque ele é da forma menos e menos. E o ponto D ele pertence ao quarto quadrante, porque ele é da forma mais e menos. Além disso, temos alguns pontos aqui que são sobre os eixos. Por exemplo, o ponto E, perceba que ele foi 5 para a direita, porque o 5 é positivo, e ele nem subiu e nem desceu, ele ficou em cima do eixo X. Então, o ponto E, ele está em cima do eixo das abscissas, tá bom? O ponto F está em cima do eixo das ordenadas, ou eixo Y, por quê? Perceba que o X é zero. Então, toda vez que o ponto tiver X igual a zero, ou abscissa igual a zero, ele está em cima do eixo Y. Tudo bem? O ponto G também, nesse caso aqui, está em cima do eixo X, né, menos 3, está em cima do menos 3 lá do X, então o Y é zero. E o H está em cima do eixo Y, então o X é zero. Então, repare, se o X for zero, está em cima do eixo Y, se o Y for zero, está em cima do eixo X. Tudo bem? Então, hoje foi uma aula bem tranquila, né? Bem para a gente introduzir um novo conteúdo. Foi exatamente só isso mesmo. Então, a gente vai, na próxima aula, continuar com essa ideia aí do plano cartesiano, só que um pouquinho mais aprofundado, tá bom? Uma ótima semana de estudo para vocês e até a próxima. Um abraço.